Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Já deu para perceber o tamanho da responsabilidade, né? Então eu vou ficar de olho aqui, quando ele chorar eu paro. Meus irmãos, aleluia. Quando ele me disse isso, eu falei, agora pesou sobre os ombros. Queridos, que alegria poder estar na casa do Senhor, poder fazer parte de mais um ano, de mais uma DEF que está completando o seu ano de vida, e desta feita a DEF de Alhandra, o seu 4º ano, e eu tive a honra de estar aqui nas obras no início. E coisa boa é crente que tem raiz, não é? Passou uns 2 aqui conosco, que tiveram aqui também, mas já desapareceu. Não tem raiz. Isso é muito importante para nós que servimos a Deus. Se nós não aprendermos a criar raízes, se nós vivermos as nossas vidas quebrando o retrovisor do passado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E para tanto eu quero louvar a Deus em primeiro lugar. Se estou aqui novamente esta noite é por causa da bondade dele. Quero louvar a Deus pela vida do meu pai, meu pastor, meu presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, pastora Norma, nossa mãe, que tem investido em nosso ministério, na nossa família, e eu não posso deixar de sempre agradecer. Louvar a Deus pela vida do pastor interino desta igreja, pastor Sanzio Soares, nosso vice-presidente, pastora Marta. Deus seja louvado pela vida de vocês. E louvar a Deus pela vida de cada um dos pastores, meus irmãos, meus amigos. E eu sempre digo aos companheiros de ministérios que moram no Brasil, que me ligam, e eu estou sempre compartilhando lives de culto a eles, e eles ficam impressionados como esta obra é organizada, porque são pastores organizados também, e eles ficam impressionados. E quando nós inauguramos 4 ADEFs, uma atrás da outra, eles falaram, eu nunca vi uma coisa dessa. Dentro de um mês inaugurar 4 igrejas. E eles dizem assim, e todo culto é tudo do mesmo jeito, não foge à risca. E eu disse a eles, então avisa aí que a Europa está pegando fogo, e que a notícia que levam daqui para aí, que a Europa não está pegando fogo, é porque eles não passou por uma DEF ainda. Amém? Que maravilha. Queridos, abra a sua Bíblia e eu quero pregar o livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. O versículo é o versículo de número 11. Em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Em nome de Jesus. Obrigado. Quantos encontrou? Digo amém. Amém. Que diz assim. Versículo de número 3. Versículo número 11, perdão, do capítulo 3 do Apocalipse. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele traz a nós uma palavra direcionada não do apóstolo João. O apóstolo João, que foi colocado de uma forma
exagerada na ilha de Patmos. João foi colocado exilado nesta ilha. Só que quando mandaram João para lá, a história vai dizer que João, ele teve uma das maiores experiências que a vida poderia proporcionar. João viu aquele que vive e reina para todo sempre. João foi visitado por Jesus Cristo na ilha de Patmos. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a revelação a Jesus. E Jesus então entrega a sua revelação a João. E a Bíblia diz que João, ele escuta por detrás uma voz de comando, de ordem, dizendo para João: escreve tudo aquilo que eu vou lhe dizer, e envia 7 igrejas da Ásia Menor. E a Bíblia vai dizer que João, ele vai escrever tudo aquilo que Deus havia entregado a Jesus. E Jesus agora, em uma forma, em uma revelação, ele agora direciona o recado, a mensagem ao apóstolo João. João agora tem a incumbência de escrever. João estava na ilha. A ilha era um lugar onde quem entrava não poderia sair. Se tivesse a petulância de sair, ou morria do despenhadeiro, ou morria comido pelos tubarões, porque só entrava e saía na ilha de Patmos de barcos, por embarcações. E João agora, ele está em um lugar não tão acolchoado como nós estamos. João estava em um lugar onde a história ainda com precisão não vai falar e nem verbalizar como João estava. Mas se João estava em uma ilha, certamente estava dentro de uma caverna, envolvido em rochas, e ali não havia mais nenhuma esperança para quem não conhecia Deus. Mas João estava crendo. A história não diz, mas eu tenho a plena certeza que João estava em plena convicção e comunhão com Deus. E João agora, ele agora começa a ouvir o que Jesus está dizendo. E Jesus agora manda ele escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Entre mais de 100 igrejas que havia naquela época, entre mais de 100 templos ou 100 comunidades que envolviam aquele lugar, a Ásia era envolvida por um povo que estava predominando, conhecendo a palavra, mas não tinha a seriedade que precisava. E Deus, como vê todas as coisas, Deus escolhe 7 entre mais de 100 para poder falar intimamente com um brado de misericórdia. Não se esqueça disso. Se Deus está falando ao teu respeito, ainda que a mensagem seja dura, glorifique ao Pai dos céus, porque Ele ainda não esqueceu de você. Existem muitos por aí que não mais ouvem a voz de Deus, porque o próprio Deus já abandonou. Mas nós estamos aqui nesta noite, sabendo de que o céu se manifesta sobre esta casa, e a glória de Deus nos envolve, porque Deus ainda lembra das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que João agora vai começar a escrever. E a primeira igreja que João escreve é a igreja de Éfeso. Éfeso era a igreja conhecida pelos mais estudiosos como a igreja ortodoxa, ou seja, uma igreja pautada pela doutrina. Só que Éfeso tinha um porém. E qual era o porém de Éfeso? Uma igreja que estava fria no seu amor,
Uma igreja ortodoxa é uma igreja que segue a risca. Uma igreja ortodoxa é uma igreja que é pautada pela palavra. Ela não desvia, ela segue a risca, ela segue o padrão, mas porém ela estava fria. O que eu quero dizer com isso? Que há muitos que estão pregando até mesmo a verdadeira palavra, são fiéis ao texto bíblico, mas no tocante do amor, o amor já se esfriou. Usa uma veracidade da palavra, porque a igreja do século 21, ela não é uma igreja menina, é uma igreja pautada pela palavra. Não adianta eu subir aqui e pregar algo que você não vai aceitar. Eu preciso ser fiel à palavra. Só que o que vai chancelar o poder da palavra saindo dos meus lábios é o amor que eu tenho pela sua alma, é o amor que eu tenho pela sua vida, é o amor que eu tenho pela tua chamada, é o amor que eu tenho pela tua família, é o amor que eu tenho pelo teu ministério. Oh, glória! E Jesus, Ele vai dizer: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, tenho porém contra ti. Existe sempre um porém. Este porém está dizendo para nós nesta noite que Jesus conhece o íntimo da nossa vida. Jesus conhece todas as nossas obras. Jesus conhece todo o nosso passo. Mas nunca se esqueça, tem sempre um porém. Ele sabe sempre daquilo que o meu vizinho não sabe. Ele sabe sempre daquilo que o meu pastor não sabe. Ele sabe sempre daquilo que o meu pai não sabe. Sempre haverá um porém de Deus. Então nesta noite eu venho com uma palavra de Deus para o teu coração. Você precisa ser ortodoxo na palavra, fiel à palavra, mas você precisa cultivar o amor da palavra. Você precisa pregar o amor da palavra. Você precisa continuar fazendo o amor da palavra. Você precisa continuar pautado pelo amor desta palavra. E o interessante que a cura para esta igreja era reconhecer o seu pecado e voltar à prática das primeiras obras. Ele diz: se não voltares às suas primeiras obras, a praticar as suas primeiras obras, eu virei brevemente e tirarei do meio de vocês o meu castiçal, a minha presença. Então João, quando ele olha para a igreja de Éfeso, a primeira detecção que ele tem é aquilo que Jesus passa para João. Uma igreja ortodoxa, mas fria no amor. Eu não sei se eu estou falando, eu não sei se tem alguém em direto agora que está nos assistindo, e Deus está dizendo para você: Ele sabe o teu porém, Ele conhece o teu porém, Ele conhece o meu porém, Ele sabe do nosso porém. A segunda igreja que João agora vai escrever, dado a palavra de Deus, é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, mas fiel a Cristo. O que Deus gosta é disso. Por mais que eu sofra, por mais que eu passo por tribulação, por mais que nós passemos por adversidade, Deus está vendo todas as coisas. Mas se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a nossa fidelidade a Ele o tempo todo. Ao tempo todo a nossa fidelidade é o que chama a presença de Deus, e Deus terá benefício para a sua igreja. Ele disse: eu sei, Apocalipse 2, versículo 8 ao 11, ele diz: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Nada está oculto aos olhos de Deus, nada está oculto aos olhos daquele que tudo vê. E Deus traz a cura para esta igreja, e a cura para esta igreja, a cura para o sofrimento daquela igreja, seria o troféu da vida eterna. Se você está sofrendo, pense um pouco mais, consiga prosseguir um pouco mais. Há um troféu de vida eterna para nós. Ainda que a tribulação bata na porta, ainda que a tribulação bata em casa, ainda que a dificuldade chega, ei, Esmirna, tem um troféu de vida eterna para nós, tem um troféu de vida eterna para nós, tem um troféu de vida eterna.
A terceira igreja que João vai escrever é a igreja chamada Pérgamo. Pérgamo, que é a igreja que tolerava o pecado. Como nós estamos vendo igreja chamada Pérgamo, como nós estamos percebendo que é uma igreja chamada Pérgamo sobre os quatro cantos desta terra. A igreja que tolera o pecado, a igreja que tinha também não só pessoas que toleravam o pecado, mas Pérgamos também tinha a igreja fiel. Muitos já chegaram para mim e perguntaram: pastor, por que é que Deus ainda permite tudo isso que está acontecendo? Primeiro, que Deus é Deus e Deus não precisa da resposta direta e indireta altamente na hora que eu preciso para ninguém. Segundo, porque existe um remanescente que está de pé de madrugada, pela tarde, pela noite, pela manhã, em jejum e oração, está na presença de Deus, ainda que o pecado bata, mas ainda tem crente fiel na terra. Ainda que a igreja sobre o globo terrestre esteja pecando, esteja em dificuldade espiritual, mas aqui nesta noite tem uma igreja que faz 4 anos de fidelidade, fiel a Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, Jesus falando, e ele diz: essa igreja, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o nível desta igreja, olha o nível, o padrão que esta igreja estava vivendo. Aonde está o trono de Satanás? Satanás entronizando, o que ele faz? Ele só tem 3 funções neste mundo que ele exerce com total dependência e direito chancelado por ele mesmo. Ele tem 3 funções, e qual é a primeira? Matar. Qual é a segunda? Roubar. Qual é a terceira? Destruir. Só que o texto continua, João escreve: mas Jesus veio para dar vida, é vida com abundância. E retens o meu nome. Ele diz: e retens o meu nome, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Você vai prestar atenção que desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Deus sempre tem um porém. Deus sempre tem alguma coisa contra esta igreja. Deus sempre tem alguma coisa para falar de repreensão a esta igreja. E a cura para esta igreja seria o arrependimento. Sabe o que esta igreja estava fazendo? Esta igreja estava cometendo todo tipo de torpeza. Se você pensa que as coisas estão ocultas, se muitos pensam que as coisas estão ocultas, há um Deus dos céus que está vendo todas as coisas. Nós estamos vivendo um mês, eu vou falar, nós estamos vivendo um mês chamado mês do tal do Halloween. Irmão, eu já vi crente saindo de casa com seu filho pintado a cara, com um caixote quadrado na mão, cheio de esqueleto morto em cima, e ele sorrindo e dizendo: vou levar meu filho para a escola. Ei, ele estava invocando os mortos. Isso é trono de Satanás. Repreenda isso da sua casa enquanto é tempo. Repreenda. Aleluia. Aleluia. A quarta igreja que João vai escrever é a igreja de Tiatira. Igreja que tolerava heresias no seu meio, mas porém ela era empreendedora. Sabe que igreja é essa? É aquela igreja que aceita tudo e qualquer coisa para que o recurso financeiro chegue mais rápido. Essa igreja, ela tolera a heresia, porque quem prega a heresia junta a multidão, e a multidão dá lucro, a multidão favorece, a multidão ela amplia o ambiente, a multidão ela fica totalmente dominada por esse tipo de comportamento. Alguns já chegaram para mim e disseram assim:
eu vou viajar para aí, e eu quero que você faça uma agenda no seu campo. Eu disse para eles: vem, mas não vem confiando, porque para subir no altar de uma DF, você precisa membrar, você precisa passar pelo crivo, você precisa mostrar quem você é, porque o altar é consagrado, a casa de Deus é consagrada, o altar é lugar onde tem fogo, e nós precisamos zelar. Aí me disseram: como pode ser um campo que cresce desta forma não aceitar alguém que vem de fora? Isso é bom, isso dá peso. Eu disse para ele: quem pesa a igreja é o pecado, a glória de Deus está sobre a casa, nós não precisamos de peso. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera, oh Jesus, mas tenho contra ti que toleras o que? A Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos. O que é isso? Um espírito de Jezabel está permeando sobre os quadrantes desta terra, e você percebe que a sensualidade já tomou conta dos altares. Aí quando alguém é chamado para cantar e diz assim: filha, e cumprir esse negócio um pouco mais, tampa esse negócio um pouco mais. Eu já vi gente dizer para mim assim: isso é cafonice, isso não existe, o que é bonito é para se mostrar. Eu disse para a pessoa: mostra para o teu esposo, o altar não é vitrine, o altar é lugar consagrado, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se assuste se a doutrina, se a exortação, há muitos que pensam que exortar é bater. Não, a palavra exortação do original é ensinar. Quando alguém está te exortando, ele está te ensinando para que a tua alma não se perca, porque a tua alma é preciosa para Deus, e aonde há o Espírito de Deus, o espírito de Jezabel não impera, o espírito de Jezabel não cresce, o espírito de Jezabel ele não prolifera, o espírito de Jezabel ele não avança, porque é um povo que ora, um povo que busca. O altar está fumegando, o altar está pegando fogo, e o fogo é para revelar pecado mesmo. O fogo é para revelar. A cura para esta igreja seria o arrependimento com urgência, ou seja, um arrependimento rápido, agora, preciso, um arrependimento que quando o apelo for feito, não espera para amanhã, levanta, corre, ajoelha, salta, cai de cara no chão, no pó, arrependa-te enquanto é tempo, porque os céus estão se manifestando, e em breve, um pouquinho de tempo, o Senhor Deus mandará que os seus anjos toquem a sua trombeta, e se manifestará o dono desta casa. A quinta igreja que João vai falar, e Jesus manda João escrever, é a igreja de Sardes, igreja que encontrava na UTI espiritual. A igreja de Sardes estava de uma forma em que Jesus falou: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A cura para esta igreja seria a gratidão pelo que recebeu do Senhor, a
arrependimento era necessário para esta igreja. Uma igreja morta espiritual. O que é uma igreja morta espiritual? É a igreja que não mais aceita a palavra de Deus ser pregada. É a igreja que tem comichões dos ouvidos. É a igreja que se veste como a igreja, anda como a igreja, mas já deixou de ser igreja há muito tempo. Ele está de pé porque a misericórdia de Deus ainda está sobre esta terra, mas ele já morreu há muito tempo. Aí sai por aí batendo cabeça e achando que está fazendo a melhor coisa da sua vida. A palavra de Deus hoje nesta noite é: arrependa-te enquanto é tempo. Arrependa-te enquanto é tempo. Jesus falou: ai do cego que guia outro cego. Aquele que está morto espiritual está cego. Cego espiritualmente. Ele não tem tato, ele não tem olfato, ele não tem paladar. A presença de Deus passa perto dele, ele não sente. A presença de Deus está querendo entrar na casa dele. Ele está batendo a porta na cara da presença de Deus. Mas hoje eu venho aqui para te dizer: arrependa enquanto é tempo. Aleluia. A ingratidão. Quantos já ouviram o nosso presidente, o nosso pai dizer que a ingratidão é a pior miséria que existe? Comeu. Vocês lembram de Jesurum? A Bíblia diz que Jesurum comeu, engordou e depois deu coice. Nós estamos vivendo o tempo de sardes espalhadas por aí, comendo, engordando e depois dando coice. Comendo, engordando e depois dando coice. Não aceitam mais a sã doutrina, não querem ser pastoreados, não querem mais serem policiados pela admoestação do Espírito Santo. Deus nesta noite está dizendo para nós: cuidado com o que nós estamos fazendo. Eu não posso virar Sardes, você não pode virar Sardes, você não pode entrar por este caminho. Arrependa-te enquanto é tempo. Não deixa que o Espírito de Jesurum te pegue. Não deixa que o Espírito de Jesurum te apanhe. Não deixa que o Espírito de Jesurum te pegue na encruzilhada, na esquina onde você sai da porta da igreja e começa a falar mal do evento, começa a falar mal da palavra, começa a falar mal do pastor, do presidente, começa a falar mal da liturgia, começa a falar mal até do amém. Esses dias um pastor me liga, ele disse: pastor, o que eu faço? Eu disse: o que foi? Ele disse: tem um obreiro aqui que está implicado com um amém no final do culto. Eu disse para ele assim: diga para ele cantar, porque se ele não cantar, nós vamos cantar. Agora se ele cantar tá bom, mas se não cantar é amém e ponto final. Nós somos um povo de um só povo, um só propósito, uma só visão, um só Espírito, e o poder eficaz do crescimento desta igreja é porque nós falamos a mesma língua, é porque nós falamos a mesma língua. E a sétima igreja, e depois eu volto para a sexta. A sétima igreja que João vê agora, e Jesus agora manda João escrever, é a igreja de Laodiceia. Ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A cura para esta igreja morna e autossuficiente seria adquirir os valores espirituais oferecidos por Cristo, aceitar a sua disciplina, ser zeloso e se arrepender e abrir a porta do coração para Cristo entrar nela. A questão é que nós estamos vivendo um tempo, e guarde para você o que eu vou dizer: o poder aquisitivo para uns não é problema, mas para outros querem comprar a igreja com o que tem. Para alguns ele não importa,
O seu prazer é contribuir, o seu prazer é estar sempre fazendo parte de um crescimento. E Deus abençoa. Só que para outros, o seu prazer está no que ele tem. A honra é o que tem, é o que possui. E isso estraga a consciência. E a consciência cauterizada é a pior miséria que um homem pode adquirir. Porque quem tem a consciência cauterizada, ele não ouve mais ninguém, ele não tem mais afinidade com ninguém. Ele vive a sua vida achando que ele é sempre o super popstar do momento. E quando as dificuldades batem, por causa daquilo que possui, ele não pede mais ajuda, não clama por oração, ele não mais se comparece aos cultos, ele não mais se apresenta no ambiente, no recinto aonde a noiva está presente. Ele se torna alguém isolado, e com isso ele vai se esfriando. Você já conheceu a palavra marasmo? Marasmo é uma das piores palavras para o nível espiritual de um homem, é o marasmo espiritual. Quem entra em um marasmo espiritual, ele entra numa estafa aonde ele congela naturalmente. Ele está em pé, ele levanta, ele caminha, ele percorre, mas ele não sente mais nada. A dor já não faz mais parte, é a dormência espiritual. Se você tem uma parte do teu corpo que está dormente, pode bater, pode perfurar, pode amassar, não dói, porque já está dormente. A igreja de Laodiceia se tornou esta igreja. Eu quero nesta noite crer em alto e bom som, e com o coração afogueado, como Deus colocou no meu coração esta palavra neste dia de hoje. Eu quero crer que aqui não tem Laodiceia, mas tem uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja arrependida, uma igreja pautada pelo quebrantamento. Há uma consciência de Deus que está sobre nós. Glória. E agora eu começo a mensagem ao qual eu li. A sexta igreja, que eu pulei e fui para a sétima, é a igreja de Filadélfia. Preste atenção. Filadélfia é a igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra. E Jesus disse a essa igreja: eu sei as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora preste atenção, que para todas essas igrejas, Jesus tinha um porém, e ele tinha uma cura. Só que para a igreja de Filadélfia, olha o que Jesus tinha. Para a igreja de Filadélfia, Jesus, ele tinha para ela não cura, nem porém, mas ele estava automaticamente em miúdos, parafraseando, dizendo para ela: eu tenho vitamina para vocês. Eu tenho vitamina para vocês. Vitamina espiritual para os crentes sadios e fiéis de Filadélfia. É a grande porta que o Senhor abriu. Vitamina espiritual. Vitamina espiritual. Vou repetir. Para a igreja de Filadélfia, é a grande porta que o Senhor abriu para que eles proclamassem a sua palavra e a promessa da vinda do Senhor, para que eles proclamassem a sua palavra e a vinda do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto nós permanecermos no pilar de Filadélfia, o Senhor nunca terá um porém para nós e nunca terá um contra ti, mas Ele terá uma vitamina espiritual. Renovo para nós, renovo para a igreja, renovo para a nossa família, renovo para o nosso ministério. Se você tem ministério, levante a sua mão que eu vou profetizar. Receba renovo de Deus, receba a vitamina espiritual, porque Deus vai renovar, Deus vai renovar a sua vida.
versículo de número 11 que eu acabei de ler com vocês, ele vai dizer que Deus olha para a igreja de Filadélfia, e a Bíblia diz que Jesus fala com João, e João escreve. E quando João escreve, ele diz assim: João, parafraseando, diga à igreja de Filadélfia, bem assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Vou repetir: guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Quem é que quer roubar a nossa coroa? Quem quer tomar a nossa coroa? Eu não quero coroa de glória de ninguém, eu já tenho a minha. Eu não tenho como entrar no céu com duas cabeças, uma só já dá trabalho, imagina duas. Aí eu vejo alguém querendo tomar ou empurrar alguém, porque chegou: calma filho, tu só tem uma cabeça, e no céu só vai ter uma coroa para você. Fica calmo. Quando Jesus olha para João e diz para João: guarda o que você tem, porque Jesus sabia que o nosso arqui-inimigo, o maior desejo é roubar de quem tem. O diabo só rouba de quem tem. Quem não tem, ele está pouco se lixando, no linguar popular brasileiro. Quem não tem, ele está nem aí. Já não tem mesmo. Já está dominado pelo pecado por ele. Para que se preocupar? Agora quando ele olha para você, e ele vê o brilho do Espírito Santo, ele diz: tem coroa, tem coroa, tem coroa, tem coroa, tem coroa, tem coroa, tem coroa. Quando ele olha para você, pastor, levantando de madrugada para ir para a DEF, aonde você foi confiado, e ele olha na rua, porque se você pudesse olhar com os olhos abertos o mundo espiritual e ver a catrevagem de demônio que vai abrindo ala para você passar, você entenderia o mundo espiritual, entenderia o poder que é dentro de você. O diabo é organizado, muito organizado. Eu já ouvi o meu presidente, o nosso presidente, falar várias vezes sobre isso. E eu estou entrando sobre essa matéria, sobre esse momento, sobre essa linha de pensamento e estudo. Ele trabalha com hierarquia. Ninguém invade o seu espaço. Ninguém invade o espaço de ninguém no mundo espiritual de Satanás. Só quem tem a petulância de invadir o espaço do outro é a gente. A gente não dá conta, desorganiza, dá problema, começa a se chocar. Mas o diabo não. Cada um tem seu espaço, cada um trabalha no seu limite. Ele tem demônios que trabalham ao derredor de Alhandra. E quem trabalha ao redor de Alveca não entra em Alhandra, é organizado. Quem trabalha ao redor de Lisboa não entra nos parâmetros aos arredores. Existe uma organização, há um respeito. Aí Jesus que olha e vê, ele é onisciente, onipresente, onipotente, viu? E disse: João, escreve, porque a igreja do século 21 precisa ouvir. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E rapidamente, a primeira coroa, ou a primeira coisa que o diabo quer tomar da igreja, porque se ele fizer isso, ele vai ganhar um espaço extraordinário, exacerbado. O primeiro espaço que ele quer tomar da igreja para conseguir usurpar a coroa é a nossa consciência. A nossa consciência
Timóteo vai dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, melhor dizendo, capítulo 1, 19, ele diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Agora eu te pergunto, será que você conhece alguém que naufragou na fé, que pregava demais, que andou no nosso meio e chacoalhou eventos, e você pergunta: cadê? Não guardou a consciência. O diabo minou com um verme espiritual, apodreceu a consciência espiritual, e ele se perdeu e está andando a esmo. A nossa consciência é boa, e é aquela que nos ensina o que é certo e o que é errado, nos conduz para as escolhas corretas. Quem não tem consciência só escolhe escolhas erradas. Você já viu um embriagado ter uma boa escolha? A escolha está errada. E muita gente estão embriagados espirituais de algo que não é conscientemente espiritual, estão se perdendo pelo caminho. Mas Deus nesta noite está dizendo, por intermédio da sua palavra: guarda o que tens. Guarde a tua consciência. Segundo, Satanás, com sua forma maquiavélica, ele está querendo minar a nossa pureza. Cuidado. Levíticos capítulo de número 21, versículo de número 13. A Bíblia diz que Moisés recebe a ordem de Deus e diz ao sumo sacerdote: fale para ele que case e escolha uma moça virgem. O sumo sacerdote só poderia casar com uma moça virgem. Isso fala de pureza. Jesus vai arrebatar a sua igreja, e ele vem buscar uma noiva pura. Ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja que não se contaminou ainda com o pecado que este mundo anda pregando, que tudo pode, não tem problema, é normal. Nós estamos avançados, a era passou, a tecnologia avançou, vamos mudar tudo, vamos colocar diferente, vamos mudar a estação. A Bíblia ainda é a mesma, Jesus ainda é o mesmo. Quando alguém vier para você e diga assim: isso não, meu querido, está errado, muda, diga para ele: a Bíblia ainda é a mesma, Jesus ainda é a mesma. Quando alguém vir dizer para você: ei rapaz, lá é muito duro, lá é mais legal, mais light, diga para ele: eu estou guardando o que eu tenho para que o inimigo não roube a minha coroa. Eu estou guardando o que eu tenho, o que você tem. Eu estou com a minha consciência de pé. Eu sei o que é pecado, o que não é. Eu sei o que é certo, o que é errado. E em terceiro lugar, e aqui eu fecho e encerro: quem tem desejo de roubar a nossa coroa? Somente o adversário das nossas almas. Então, primeiramente, ele vai minar a consciência. Se ele conseguir minar a consciência, ele mina a pureza. E depois que ele minar, pastor João Áquila, a consciência, a pureza, ele conseguiu minar a autoridade da igreja. Você já viu? Se o pastor Theo Daniel vestir a farda e parar naquela rua ali agora, ele é uma autoridade. Ele não mais é o pastor Theo, ele é a autoridade naquele circulamento ali público. Eu preciso chegar lá
e respeitar ele não como mais um pastor amigo, mas eu preciso respeitar ele como uma autoridade. Ele é grande? Não. Mas eu sou maior do que ele, mais alto, fisicamente. E eu vou chegar até lá, e ele vai bater a continência, e ele vai pedir a minha carta de condução. Eu preciso ter a carta de condução, porque senão eu serei multado, ou quem sabe levado e conduzido a um destacamento, por causa da autoridade. Por causa da autoridade. O diabo aprendeu que ficar endemoniado no meio da igreja é problema para ele. Então ele vai minar aquilo que ele conseguir minar para enfraquecer a força da igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando deste templo consagrado, eu estou falando de mim e de você. Você, igreja. Você está no seu trabalho, você é a igreja. Você está na faculdade, você é a igreja. Você está dentro do teu carro no trânsito, você é a igreja. E ele aprendeu que se minar a consciência, ele vai conseguir minar a pureza. E ao minar a pureza, a autoridade está chancelada para o fracasso. Por que tem alguns aí que levantam a mão, se calhar ainda apanha? Lembra de Paulo? Chegaram os abestalhados para expulsar o demônio e começaram: eu te expulso o nome de Deus de Paulo. Ele disse: olha, Jesus eu só conheço, Paulo também, e vocês quem são? O mundo espiritual, ele não respeita a minha gravata. O mundo espiritual não respeita o meu sapato. O mundo espiritual não respeita a minha credencial de pastor. O mundo espiritual não respeita a minha face, a minha cara carnal, como pastor regional de uma região. Mas o mundo espiritual respeita a autoridade que está sobre a minha vida, que foi delegada pelo servo do Senhor. Eu me lembro um dia, alguém me ligou e disse: pastor, existe alguém endemoniado aqui, nós estamos em dificuldade, o que eu faço? Eu disse para ele, eu estava enfermo, deitado na minha cama, pastor Robson, e eu disse para ele: leva ela para o fundo da igreja. E naquela hora que eles levaram, ele desligou o telefone, e eu levantei as minhas mãos de casa, e eu disse ao mundo espiritual: eu dou uma ordem agora, larga a vida daquela jovem agora. Eu te dou uma ordem, Satanás, para de fazer bagunça na casa do Senhor. Aquele lugar é lugar de adoração. Saia em nome de Jesus. Em 30 segundos o telemóvel tocou. Ele disse: pastor, saiu, acabou, já foi liberta. O mundo espiritual conhece a autoridade que está sobre nós. Guarda o que tens, para que ele não tome a tua coroa. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Jesus, ele pontua as 7, mas somente a uma ele dá o alimento necessário para prosseguir. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite, e você não me responda. Você quer vitamina? Guarda dentro de você. Você deseja vitamina? Então permaneça fiel na palavra. Permaneça fiel ao verbo, porque você pode sacudir o mundo inteiro, mas se você não tiver
pautado na palavra, você vai perder a guerra. Há uns 2 meses para cá, o Espírito Santo, ele me disse: faça a minha igreja pensar. E eu não preciso falar demais, é só perguntar aos nossos irmãos da regional. E nesta noite Deus está dizendo para você pensar. A mensagem é para agora? Sim. Mas você vai para casa remoendo ela. Você vai levantar amanhã esperando o alimento da noite, mas remoendo ela. Guarda o que você tem, porque Jesus voltará. Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo, minha mãe, sua mamãe, sua avó, seu papai, ressuscitarão primeiro. Depois nós, pastoriel, que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com eles nas nuvens, e para sempre estaremos com o Senhor. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você nesta hora. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, Senhor, nesta hora. Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, ó Pai, assim como o Senhor falou com as 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor para as 6, o Senhor advertiu, tinha um porém, tinha um contra ti, mas para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel na palavra, a igreja fiel ao Senhor, a igreja pautada pela tua palavra, a igreja viva, a igreja militante, a laureada igreja que o Senhor vai arrebatar nesta terra, ela está aqui nesta noite, ó Pai. E eu quero pedir ao Senhor nesta hora, coloque as tuas mãos agora sobre eles agora, renova a força, renova a fé, renova o ânimo, com teu poder, com teu poder, com teu poder, com teu poder. Receba da parte de Deus agora o renovo, receba da parte de Deus a ousadia, receba a vitamina, receba a vitamina, receba a vitamina de Deus, receba a vitamina, receba a vitamina espiritual. Vença o pecado, vença a frieza, vença a mordidão, vença, 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 vença. Em nome do Senhor Jesus, chegou a sua hora, meu irmão. Hora de se converter mais, hora de se entregar mais, hora de se colocar mais diante da presença do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu sei que o povo